Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e um método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. Olá pessoal, estamos em mais uma ação e reação nesta terça-feira, dia 19 de março de 2019. Hoje é dia do carpinteiro e dia do marceneiro. Parabéns para essas categorias aí, né? A gente sempre lembrando das datas, né? Dia do carpinteiro e do marceneiro. Hoje temos a grata satisfação de receber a Miriam Fernandes, atriz e vice-curadora da exposição Clássicos do Museu. Quem não for nessa exposição não pode perder. Olá, Heloísa Amazonas, você tem que ir lá, pô, bisneta do Clodomiro Amazonas, nome de rua em São Paulo, você tem que ir lá, só Anitta Mafaldi, Tarsila do Amaral, gente fina, gente de expressão mundial, né? Artistas do mundo inteiro estão lá, né? E o Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, que eu apelidei Locomotiva Vicentina. Eu pus o Durval Capfilho como Locomotiva Santista, né? E pus, que ele estava chateado e tal, e pus o Paulo Eduardo Costa o apelido de Locomotiva Vicentina. E pega, hein? Porque o Sidney Pereira Costa pegou. Sidney Pereira Costa, o poeta, né? E depois eu descobri até que ele tinha escrito um livro de poesia, né? Então, é da tua turma, né, Paulo? É da minha turma mesmo. Eu só espero que a locomotiva não perca o seu gás, né? A sua energia, né? Às vezes faltou madeira, a locomotiva para. Eu não quero parar, não. Eu quero continuar sendo a locomotiva, pelo menos cultural, dessa região. Então, estamos aqui hoje muito contentes de fazer um programa falando de cultura, né? Mas tem umas notícias também, né? O Santos tenta antecipar receitas para pagar salário, né? Essa questão do presidente Pérez que foi para a China com a esposa, os caras são muito chatos também. Foi com a esposa, falou que ia sozinho, deixa o Pérez com a esposa, o chinês está pagando tudo, tem que ir com a esposa, tal, é longe, é cansativo, eu já fui lá, não pensa que você fica parado lá não, é evento o dia inteiro, te chamam lá num colégio para você levar bolas, te chamam, nós fomos num shopping, quando eu fui lá com o Sub-20 do Santos, distribuímos 1000 bolas. Os jogadores assinavam e a gente chutava a bola para cair na população lá embaixo, no meio do shopping, né? Então, é trabalho o dia inteiro. Fala com o prefeito, televisão, e se você trabalha o dia inteiro, você troca umas 10 roupas por dia. Então, realmente, o Pérez não está brincando lá. Agora, essa questão do salário preocupa, né? Então, o que eu tenho que falar bem, eu falo. Quando eu tenho que falar das preocupações, eu falo também. O Dan Juan do Ceará, meu Deus do céu, preso em Santos, sabe? Depois dos golpes que ele deu aí pelo Brasil, né? Ele chegava na mulher, tal, levava para jantar, flores, romântico, não sei o que lá, tá? Devia ser canceriano, né? Os cancerianos são os românticos, né? Romântico e tal, depois pedia vintinho para operar o pai, depois pedia cenzinho para um negócio que ele tinha que fazer, quando a mulher dava o cenzinho, vendia carro, vendia tudo, ele sumia. O Dan Juan brasileiro foi preso aqui em Santos. Sem dinheiro, São Vicente para a pavimentação, né? Isso é triste, né? Dória, ajuda a gente aqui, pô. Fica tranquilo. Daqui a pouco você já fez aquela conversa com o Márcio vai sair para prefeito, te apoiou para prefeito também. Ajuda, né? Que senão não dá, né? Vai ficar tudo parado. Tinha a rua que tinha uma pavimentação meia boca. Foi lá o Pedro Gouveia, mandou fazer tudo bonitinho. Agora você para na metade e não dá. Era melhor ficar o que tinha antes. Mas, pô, não dá para parar o cacau no meio né? Não tem como, né? A Ação do Coração será lançada hoje, olha lá, vocês aí no Teatro Municipal, às 19 horas. Um abraço para o Alexandre Camilo. Vamos trazer o Alexandre Camilo aqui para falar da Ação do Coração e tal, que tem se renovando, né? Agora já vou pegar
algumas coisas para doar. Ele está sempre achando meios de ficar mais interessante a Som do Coração, né? E leva muitos donativos para as comunidades também, né? A pessoa fala, mas fazer um coraçãozinho e tal. Sim, mas aquilo ali é com amor. As pessoas às vezes estão com depressão, vão lá, dão para outras pessoas e também recolhem donativos que vão ser dados lá no Vale do Ribeira e tal. É bacana. Então, mandar um abraço para Alexandre Camilo, trazer ele um dia aqui e tal. Bom, começar pela Miriam. Miriam faz muita coisa, né? Artista, vice-curadora da exposição Clássicos do Museu. É um prazer ter você aqui hoje, né? Acho que é a segunda, terceira vez que a gente tem entrevista e sempre uma pessoa muito alegre, muito atuante de São Vicente. A gente fica muito contente em ter você aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui mais uma vez. E hoje a gente vem falar sobre a exposição maravilhosa que está lá no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, né? Trazendo 37 obras de artistas renomados, exposição inédita, telas que não foram expostas em lugar algum ainda. É uma coisa, eu consegui sair da clínica no sábado, né, na inauguração, e realmente cada gravuras e obras maravilhosas, né, obras maravilhosas, sim, né? Nós temos lá vários artistas, né, Caribé, Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, Renaud, Velázquez, Renaud, Pizarro, vários, e vale muito a pena ver. Porque assim, cada artista é como se fosse só digital, né? Sim. É única. Cada artista tem o seu traço. Você bateu o olho naquele quadro, você já sabia que era da Tarsila do Amaral, né? Eu bati o olho e já falei, pô, é dela, né? Então, muito bacana, né? Você conhece pelo traço, né, dos artistas plásticos, eles são fabulosos. E é uma tela mais impressionante do que a outra. É difícil trazer uma exposição dessa, porque são quadros valiosíssimos, né? Sim. E você tem que estar seguro. Os quadros têm chip, diz que Paulo Costa tinha uns 5 seguranças dele particulares, agora tem 20 lá. O Paulo Costa estava com 5 seguranças, que agora está complicado ser secretário lá em São Vicente. Outro dia o meu amigo lá, Palmieri, o cara entrevistou ele, quase quis bater nele, e ele quis dar uma gravata no cara. Calma. Não fica provocando também o meu amigo lá, vai devagar, pô, vai devagar, entendeu? Os caras vêm te entrevistar filmando, né? Calma, né, pô, entendeu? Mas não tá fácil. O Paulo já dava com os 4 seguranças, agora tem uns 20 lá, né? Tem que ter muita segurança mesmo, foi bem difícil para nós trazermos essa exposição, reunir todo esse acervo, por causa justamente de segurança. Cada quadro tem que ter um chip, um bip, para a gente ter certeza de que nada vai acontecer de errado, né? Teve todo... Quem é o curador da exposição? É o argentino que mora em Barcelona, isso, não é? É o Henrique, né? Henrique, sim. Sim. Ele é mais conhecido como Garrido, né? Garrido, sim. Gente finíssima, simpático, bacana. O Paulo Costa, ele tem que andar com 4 seguranças, agora ele tem que andar também com... Vai ter que pôr na mansão da ilha um daqueles bombeiros civis, né? Porque o jeito que cai árvore lá em cima, acho que o Paulo vai contratar um bombeiro civil. Outro dia eu estava vendo nas TVs aí, caiu uma árvore e tal. Outro dia caiu uma árvore em cima de um carro. Eu falei, meu Deus do céu, né? Então, Paulo Costa mora ali em cima da Ilha Porchat, né? Você sabe que, curiosamente, quando caiu, viu, telespectador, ele está brincando, mas caiu exatamente na frente da minha casa. Caíram 3 árvores enormes, né? Por sorte, não aconteceu nada na minha casa. Ela já havia acontecido na semana anterior, que caiu um galho e quebrou 9 telhas enormes, então a gente substituiu direitinho. Então não aconteceu mais nada. Mas eu acho que naquela noite, especificamente, que aconteceu essa tragédia, foi um mini tufão que aconteceu lá, Eduardo. Vocês devem concordar comigo, você que está em casa assistindo, que o clima está ficando muito mais agressivo hoje, né? Antigamente, essa história de antigamente parece coisa da minha avó, do meu avô. Mas antigamente, a chuva chovia menos, né? Não eram essas tempestades que inundavam tudo. Quando ventava, era um vento, mas não era esse vendaval. Hoje nós estamos vendo fenômenos climáticos que nos assustam, né? E parece-me, inclusive, que a previsão agora para março é da continuidade das chuvas, até daquela música deles, Regina, são as águas de março fechando o verão, mas vai fechar o verão com uma enxurrada boa, porque tem chovido muito. É impressionante. Pelo menos, eu creio, os nossos reservatórios não estão passando por aquele problema que passaram no final da gestão do Geraldo Alckmin, né? Que não havia água, pedia para se economizar. Agora, pelo menos, temos água suficiente. Só que a água é uma abundância. Eu acho que São Pedro ouviu tanto as nossas preces que ele começou a jogar água lá de cima. É o que está acontecendo agora, é essa chuva terrível. Mas é um problema que não aflige só São Vicente.
Santos, Cubatão, Guarujá, Praia Grande. Você falou agora há pouco dos asfaltos de São Vicente, que as obras estão sendo suspensas ou foram suspensas por conta da ausência de verbas. Eu ontem conversei por acaso com a Rosana Vale, a nossa amiga, que é deputada federal, e ela tinha uma reunião ontem mesmo com o ministro do Interior, para justamente tentar trazer algumas verbas para a região, não especificamente para São Vicente ou Santos, mas, por exemplo, quando chove, a entrada de Santos via Anchieta é uma tragédia, né, Eduardo? A entrada, por exemplo, de São Vicente é a mesma coisa, há lugares da Imigrantes que ficam tenebrosos. Agora, não é por conta, é obra de drenagem, macro-drenagem. Precisamos ampliar a drenagem, que agora a chuva é mais forte, portanto, os canos têm que ser maiores. Há assoreamento natural, que nós tivemos aí um abandono durante muito tempo da limpeza daqueles encanamentos, então a cidade acaba entrando em colapso, o que é natural, né? A gente tem que entender isso. Eu só sinto pelas pessoas que eventualmente têm que levantar móveis, né? Às vezes perdem tudo. O nosso roupeiro lá do Golf Club, onde você já foi comigo algumas vezes, Eduardo, por incrível que pareça, teve inundação lá no Sá Catarina de Moraes e ele perdeu absolutamente tudo. Ele perdeu cama, sofá, geladeira, televisão, micro-ondas, até o fogão ficou flutuando, bateu lá e quebrou tudo. Nós tivemos que nos cotizar lá, as pessoas, os sócios e amigos, para dar ele tudo de novo, comprou tudo de novo. Mas é uma situação desagradável que a gente tem. Que pode perder tudo na outra. Exato, porque se tiver uma inundação forte de novo, agora, evidentemente, ele vai colocar tudo em cima de bancadas, né? O fogão não fica mais no chão. Mas é triste isso, né? A gente não quer ver a nossa população sofrendo desse jeito. Por que aconteceu isso? Evidentemente por negligência dos administradores anteriores, né? Se tivessem ampliado já gradativamente, à medida que as chuvas aumentavam a rede de drenagem, isso não estaria acontecendo hoje. É que não dá voto, né, Paulo? Exato, não dá voto. Exato. Né? O que dá voto é abrir praça pública, iluminação pública, coisas que as pessoas veem, né? Creche. É verdade. Se bem que creche é importante. Né? Não, porque... tudo é importante, mas a praça também é importante, né? Sim, mas tudo a drenagem, as redes de macro-drenagem têm que ser ampliadas, com certeza. Sim. E também 10% da população, né? Não isso toda, que joga garrafa PET. Eu ia comentar justamente que no Gonzaga isso. abriram um bueiro, né? Primeiro que a gente não vê, a gente paga, mas a gente não vê ninguém cuidando tanto dessas galerias. Pode até ser que exista, mas a gente não vê tanto gente cuidando. Mas no Gonzaga abriram uma, tinha mais que 160 garrafas PETs. Tudo bem que no Gonzaga tem muita gente, tem vários restaurantes, vários fast foods, mas 162 garrafas, também não sei quanto tempo que não abriam, né? De repente vai ter garrafa até de tubaína, né? Aquelas tubaína antiga, mas tudo bem. Mas por 162, quer dizer, o cara joga lá e ele acha que não vai impactar a vida dele. E vai impactar, de repente a dele não, mas pode impactar a vida da avó dele, da mãe dele que está na rua, da tia dele, de uma pessoa de idade. Vai impactar sim, porque você viu aquele dia que choveu, as ruas de Santos estavam todas né? E é isso na Zona Leste. Imagina a Zona Noroeste que sofre com isso, aquela parte da área continental, São Vicente, né? Com certeza, é que nem eu penso assim, minha mãe já ensinava a nós, desde pequenos assim, para não jogar nenhum papel de bala na rua. Bituca de cigarro deve ser jogada no chão, né? Porque elas entopem a canalização. Se todo mundo jogar um papel, olha como é grande a população. Você vai entupir os bueiros, as ruas. A culpa não é só das prefeituras, o povo tem que se conscientizar de que a rua não é uma lata de lixo. Tem várias pela cidade. Vamos lá, junta o seu papelzinho, espera chegar num lugar para jogar o seu lixinho no lugar certo, que é na lixeira. Sim. Aliás, o Eduardo, não cortando, mas quando teve a última gestão de São Vicente foi funesta, né? Não vamos dizer o nome do prefeito, que não vale a pena nem falar. Mas quando foram limpar... Não era seu amigo ele, Paulo? Não era. Ele foi secretário de Cultura também. Não foi. Deixa pra lá. Eu acho que não foi. Não foi. Não foi. Secretário de alguma ação social. Eu acho que sim. Mas, na verdade, quando foram limpar as galerias que tinham embaixo do viaduto Mário Covas, lá na Imigrantes, quando liga a parte ali da área da centro da cidade com a Vila Margarida, tem um viaduto Mário Covas. Quando foram limpar ali embaixo, Filete, encontravam geladeiras, televisores, sofás. Então, assim, aí a população diz assim, inunda tudo, é culpa do político. Aí você fala, para um pouco, mas não foi o político que jogou ali dentro o sofá, a geladeira, a televisão, coisas enormes que naturalmente obstruíam, né? E aí fazia tudo inundar, porque não tinha escoamento. E eu lembro de ter visto isso presencialmente. Eu fui até lá e olhei o Léo Santos, que é o secretário de Vias Públicas, que me assustou, e quando eu vi, eu falei, o que é isso? Ele falou, por isso que não escoa água. Porque é um negócio impressionante. Você falou de garrafa PET, estou falando de televisão. Imagina eu jogar uma televisão no lixo e ela ir pelo canal. Algumas coisas, né, Miriam? Alguns problemas também que ocorrem. Por exemplo, aqui do lado do Açaí, tem um riozinho, um trenozinho, um canalzinho que vai até o porto. Sim. Mas uma área federal. E não se limpa há mais de 10 anos, né?
E eu acho assim que, por exemplo, os prefeitos anteriores, eles podiam ter chegado, por exemplo, para o Beto Mansur, para o Papa, para o Spacione, né? Lógico, você tem que dar o crédito pro cara, né? Não existe omelete sem ovo, né? Verdade. Beto, tudo bem? Pô, nós temos que esse canal aqui, pô, tá ruim. Não dá para mandar uma autorização e pôr 3 máquinas de limpar esse local aqui, aí o fluxo inteirinho, já não ia alagar tanto no açaí. Então ali você matou um supermercado, matou emprego, matou tipo assim, né? Teve o secretário de Saúde, o Arthur Quioro, né? Secretário de Saúde do governo da Dilma, Que né? foi ministro da Saúde. Ministro de Saúde. Isso, ele foi secretário aqui, foi do secretário. Davi, não é isso? Davi Secretário de Capistrano, Saúde, Santos. E Foi de São Vicente também, São Vicente no foi. governo Luca. Foi no ABC também. Foi no ABC também e depois foi ministro da Saúde do Então, governo Dilma. E justamente demitido, né? Porque foi demitido por questões políticas, estava até fazendo estava até fazendo um bom governo, né? Então o Arthur Quioro, que é santista, eu encontro ele no jogo, fizemos pós-graduação junto, enfim, ele ficou preso por 24 horas lá no supermercado, um dia que teve uma enchente, quer dizer, antes de ter sido ministro, né? Ou seja, então, tipo assim, são coisas que, né, a gente tem que investir, porque cada R$1 que a gente investe em saneamento, a gente economiza 60 na saúde. Ou seja, essas pessoas que sofrem essas enchentes no Noroeste, Santos, na região, muitas vão ter leptospirose, outras vão ter outras doenças, vai ter mais surto de dengue, febre amarela, e tudo isso vai impactar 60 vezes mais na saúde. É verdade. Que nós vamos gastar o dinheiro lá no outro setor, né? Eu penso assim, como eu disse anteriormente, tanto a prefeitura quanto a população tem que se unir nesse momento, porque não adianta só criticar político, eles não vêm. A gente tem o saneamento básico, a gente tem tudo. Falta ter responsabilidade de colocar o lixo no lugar certo. Você vai descartar, que nem o Paulo falou, uma televisão móvel, tem um telefone que você liga e vem o caminhão buscar. Não precisa jogar no canal. Quando eu vou no Tancredo, que minha irmã mora lá, a gente também passa no canalzinho e a gente vê ali sofás, geladeira. O pessoal desmonta os guarda-roupa, joga lá dentro. Quer dizer, a população, por mais que vá se limpar, a prefeitura vá limpar aquele local, ele vai encher de novo, vai tornar a encher. Tem que ter consciência, né? Sim. Cobrar dos políticos, sim. Que eu acredito que eles são nossos empregados, os vereadores, o prefeito, porque o pagamento deles sai dos nossos impostos. Então, Sim. Eles são nossos empregados. Nós temos que cobrar eles, mas nós também temos que ser conscientes e não errar também. Sim. Essa Secretaria de Cultura de São Vicente é uma locomotiva, né? Porque você vê, mandar um abraço para o Fábio Lopes também, Paulo Eduardo Costa, tem o Marques, tem a Miriam, todo mundo ajudando, né? Porque eu só vejo evento em São Vicente, acaba um evento, começa outro, e é palestra, e é não sei o quê. Como é que consegue fazer tanto evento, Paulo, numa secretaria? Eu acho que é simplesmente planejamento, Eduardo. Projeto e planejamento. A gente falou agora há pouco das inundações. Se tivesse projeto e planejamento, não aconteceriam. Né? Agora vão gastar uma fortuna com obras na entrada de Santos, que poderiam ser gastos com outras coisas mais importantes, porque negligenciaram. A gente, com relação à cultura, sabe que o fomento e o estímulo à produção cultural é fundamental para que o cidadão adquire conhecimento e, consequentemente, em função desse conhecimento, comece a viver e exigir uma sociedade mais justa. Então, a gente entende isso. E é plural. A gente trabalha com teatro, fizemos a encenação e temos encenações próprias lá, temos formação teatral, temos formação para vários instrumentos, temos, assim, palestras o tempo todo, trazendo para as pessoas a possibilidade de enriquecer culturalmente. Essa exposição, por exemplo, que está agora, que eu digo para você aí de casa que é imperdível, reúne realmente 35 tops. Então você não pode deixar de ir lá pessoalmente sob qualquer pretexto, porque as pessoas têm uma dizer, eu não vou, porque lá São Vicente eu não conheço. Olha, eu vou dizer que o Instituto Histórico e Geográfico fica a 70 metros do shopping center. Então você pode planejar de ver a exposição e dar uma escapadinha para passear no shopping de São Vicente, pertinho da prefeitura. Olha, pegar o Gáudio, que vocês conhecem, por exemplo. Pega o Gáudio lá, um abraço pessoal do Gáudio ali, você pega o Gáudio, é 70 metros, ali é perto, né? Perto. E outra coisa, é um lugar seguro, uma casa maravilhosa, lindíssima, né? Um mini sítiozinho, né? Dentro da cidade, né? Porque aquilo é uma coisa lindíssima, 6.500 metros de área protegida, preservada, tombada, uma área de reprodução de mais de 30 espécies, com micos, saguias e pássaros de toda a natureza.
Nós temos até recentemente lá morando conosco um casal de falcões peregrinos lindos, sim, que são lá gritando de vez em quando e assustando os passarinhos. E fora aquele senhor maravilhoso que recebe a gente com carinho. O Roberto Roemer, é isso. Roberto Roemer, ele é o nosso Papai Noel, né? Eu parei meu carro na rua, ele foi lá, pô, entra aqui, entrou, aí ficou conversando, que ele faz Papai Noel, que ele faz um monte de coisa. Isso. Um senhor muito bacana, né? Ele é muito simpático, muito Roberto simpático. Fernandes. Aliás, as pessoas que estão conosco na Secretaria de Cultura e no Instituto Histórico vestem a camisa, né? Sim. São pessoas verdadeiramente compromissadas com a arte de produzir cultura, né? Então a gente também só pode agradecer essa gente que colabora conosco para manter aquele patrimônio. A casa principal é de 1890, a casa acessória é de 1850. É só fazer as contas. Quer dizer, qualquer imóvel ali tem 130, 140 anos, o que já é uma dificuldade por si só, né? Porque você tem que ter uma rede de drenagem própria, a rede elétrica teve que ser substituída, planejamento contra incêndios, tem todo um projeto, um macro projeto de manutenção. E trazer uma exposição desse nível é mais trabalhoso ainda, porque a gente reuniu, além de grandes pintores clássicos do mundo inteiro, para você ter uma ideia, nós temos telas de Jean Fouquet, do século XV. Você tem noção que é isso? Você está lá vendo uma tela que só viu no Louvre, em Paris, você está vendo em São Vicente. Né? Caribé, que era amigo do Jorge Amado, né? Argentino que radicou-se aqui, o famoso Caribé no mundo inteiro, tem uma tela linda do Caribé lá. E aí vai Velázquez, nós temos Cação, né? O Campão, perdão, o José Marques Campão, que é o aquarelista, o mais famoso aquarelista brasileiro. Anita Malfatti. Anita Malfatti. Aliás, curiosamente, os 5 da Semana da Arte Moderna, nós temos lá, 3 eram escritores, né? O Oswald de Andrade e o Mário de Andrade eram irmãos, né? Eram escritores. E o Menotti Del Pica, que curiosamente morou em São Vicente, tinha uma casa lá no Parque Prainha, quem conhece São Vicente sabe onde fica. Sim. O Parque Prainha. O Parque Prainha logo depois da Ponte Pêncio. Ele tinha amizade com a Tarsila do Amaral e com a Anita Malfatti, que as duas que estão expondo, que eram as pintoras do Movimento de Arte Moderna. Os outros 3 eram escritores e elas 2 pintoras. Eles que deflagraram o movimento, né? E nós temos 2 telas da Anita Malfatti, lindas, sim, de 2 fases diferentes dela. A primeira, uma marinha, que está logo na entrada da exposição, pequena, mas muito significativa, e uma natureza morta linda, pintada pela Anita Malfatti em 1933, portanto, alguns anos atrás. E da Tarsila, nós temos um quadro que a caracteriza, só para relatar, o quadro da Tarsila, que foi vendido recentemente para o mercado argentino, para o milionário argentino, o Abapuru, famoso Abapuru, que todo mundo vê aí nas telas, sim, foi vendido por 70 milhões de dólares. Você tem noção que é isso? Então, assim, não perca essa exposição, ela fica até 18 de abril, ela tem um prazo aí, mas não perca essa exposição, ela é muito importante para quem realmente gosta de arte, para quem mexe com arte, para quem faz aula de pintura, para quem estuda a história da arte, para quem faz arquitetura, por exemplo, é fundamental ir até lá para entender o movimento ao vivo desses pintores. A única coisa que a gente pede, até por uma condição circunstancial, é que não se fotografe com flash. A gente pede isso, aliás, tem avisos lá e tem monitores que acompanham para que evite esse tipo de fotografia, porque uma tela do século XV, ela tem minimamente 600 anos, né? E o efeito do flash costuma retirar a cor e torná-la mais permeável. Então, para evitar isso, foi um acordo que fizemos, até a curadoria, sim, teve muito cuidado com isso, mas são alarmes, são chips específicos, vigilância 24 horas, porque você tem que manter o cuidado daquele material, inclusive climatização. Por incrível que pareça, as telas, no lugar das telas, o ar-condicionado não é desligado. Não pode. Ele fica tirando a umidade o tempo todo, mas mantendo a conservação daquele frescor para que a tela não se deteriore também. Miriam, e também São Vicente está exportando aí, né? Exportando cultura, porque o seu marido Marques, ele fez a encenação do Estado de São Paulo, né? Sim. E também vocês estão pegando muitos jovens e colocando, né, na arte, na cultura, nesse desenvolvimento que é importante, né? Você vê que hoje a gente pega um desenho animado de uma criança de 3 anos, aparece um viral lá. Então, o perigo está em todo momento. E quando você põe no esporte, na cultura, você retira esses jovens desses caminhos, sim, ruins, né? Sim, exatamente. Nós estivemos em cartaz lá no Palácio dos Bandeirantes durante 6 meses. Né, com a peça Pelas Ruas do Brasil, em 1822, eu tive o prazer de fazer Leopoldina, né, e lá nós contávamos como foi a independência do Brasil pelo olhar do povo brasileiro da época, né, e realmente nós tínhamos criança a partir dos 7 anos junto conosco lá, né, que
é uma forma de você estar ocupando a mente deles. Criança de São Paulo, né? Não, de São Vicente. São Vicente. O governador Márcio França, ele fez questão que todos fossem de São Vicente. Então, e os ensaios eram em São Vicente? Em São Vicente, no Instituto e depois, Histórico. E depois iam para São Paulo, foram para São Paulo. Isso. O Marquesi, ele dá aula de teatro lá no Instituto e com algumas pessoas dali do grupo nosso, nós montamos a peça e fomos para São Paulo. Que bacana, hein? Muito bacana. Muito bacana. Aliás, era interessante, Eduardo, até abrir um parênteses e dizer que o Instituto Histórico oferece hoje 37 cursos diferentes. Teatro é um dos cursos, mas nós temos curso de restauração, línguas de vários idiomas, inglês, espanhol, francês. Instrumentais tem lá teclado, piano, guitarra, violão, bateria, e aí vai, arte culinária. Aí inventa, diz que agora os conselheiros né, tem que, de uma certa maneira, renovar a sua cadeira. Então eu já estou fazendo o meu lá sobre. Já estou fazendo o meu. Porque, veja bem, Eduardo, como nós somos produtores de cultura, e quem produz cultura tem que provar a cultura e mostrar a cultura. Sim. Então você, quando entra e é aprovado depois de passar pelo crivo da seleção, evidentemente, pensa que é chegar lá, preencher uma fichinha e virar sócio como se fosse um clube. Não, tem que demonstrar suas virtudes. Demora um tempo. Tem a bola preta, tem a bola vermelha, quer dizer, se tomar 3 bolas vermelhas, desculpe, não entra como confrade. Então quem é aceito e passa a ser parte dessa imortalidade, porque você se torna imortal de uma forma ou de outra. Embora você um dia possa morrer, o seu nome ficará gravado para sempre dentro daquela cadeira que você representa. Então, eu, por exemplo, tive 50 bolas pretas e tive uma vermelha, que foi o Miguel Escandon. Foi sem querer. O Miguel jogou a vermelha, depois ele se arrependeu. O Miguel jogou a vermelha, ele estava prestando atenção. Estava passando uma garçonete e tal, ele estava prestando atenção no salgadinho, né? E o que aconteceu? Aí ele jogou a bola vermelha lá, me falaram, mas depois ele pediu desculpa. Olha, né? é tudo brincadeira dele, é tudo brincadeira. O Miguel Escandon não jogou a bola vermelha. Eu me lembro, aliás, eu tenho 2 testemunhas aqui no estúdio, porque no dia da aprovação do Filete como nosso confrade, Miriam estava na reunião e Marquese estava na reunião. Os dois estão aqui hoje no estúdio para provar que ele foi aprovado por unanimidade. A gente aumenta essa história. Pelos seus méritos, porque ele tem méritos, a gente não nega isso, né? E a sua cadeira lá qual é, Eduardo? Vital Brasil. Vital Brasil, uma cadeira brilhante. Eu acho pegar uma pesquisa é interessante para a gente fuçar um pouquinho 15, mais. 20 minutos, fazer um vinho. Para conhecer um pouquinho mais sobre Vital Brasil, né? Porque, por exemplo, o pouco que nós conhecemos, a gente começa a valorizar essa personalidade, né? Eu acho, o meu, por exemplo, é Rui Ribeiro Couto, poeta, né? Eu acho muito importante você representar e falar sobre ele, evidentemente, é muito importante. Nós vamos chamar um intervalo, antes eu vou pedir para a Miriam se despedir, que depois vai entrar o seu marido, o Marquese, aqui também, a gente tem muito contente de receber os dois aqui, né? São lendas vivas aqui da arte, todo esse ensino aqui de São Vicente, né? E da região da Baixada Santista, enfim, né? Porque a encenação de São Vicente, o que o Marquese fez, roda o Brasil inteiro, né? Tivemos ministros aqui da cultura, tivemos gente do Brasil inteiro que estava passeando aqui nas nossas praias e que, de uma certa maneira, participou desse evento, né? Então, vou despedir a mim, lembrando que o programa está ao vivo agora às 13h15, com reprise às 23 horas e à 1h da manhã também, de quarta-feira. Que você pode acompanhar o programa pelo canal Ozanet, 8 Vivo Fibra, e também pelo www.tvcomsantos.com nesses horários. Vai para o YouTube, vai para o Facebook, Augusto Capô de Casa 1 e 2, TV Com Santos, Eduardo Filete, parte 1, parte 2, 3, 4, enfim. E o Paulo Eduardo Costa vai pôr no seu Facebook também. Daqui uns 2, 3 dias, se você perdeu o programa e alguém te indicou, você pode ter o programa você pode indicar para alguém, desculpa, e pegar o programa nas redes sociais. Miriam, eu queria agradecer a sua participação, né? E foi muito legal, essa exposição é muito bacana, né? E a gente acha que vocês estão fazendo diferença lá em São Vicente. Queria parabenizar vocês e não deixe de ir na exposição porque está muito bonita. Isso mesmo, eu ia falar exatamente isso. Vai até o dia 18, quem gosta de arte não pode perder. Está fantástico. Esperamos vocês lá. O Instituto fica aberto, o museu, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Isso, porque o Paulo está chamando todo mundo, aí o cara vai lá 11 horas da noite. Não dá, é até as 5 da tarde. Das 9 às 5 da tarde. De segunda a sábado. Até domingo não. Domingo não. Excepcionalmente, eu acho, neste domingo e no próximo domingo a gente deve abrir, porque está havendo uma procura muito grande no final de semana. Sim. Então, excepcionalmente, se você quiser ir no domingo, das 2 até as
6. Nós estaremos abertos neste domingo e no próximo domingo, porque como a exposição vai até 18 de abril, a gente tem tempo ainda. Antes de finalizar o break, eu queria mandar um abraço para o Wellington Costa, lá da Cheiro Verde de Cubatão, que está nos acompanhando aí. Wellington, um abraço para você, obrigado pela audiência, porque pelo visto todo mundo está vendo o programa hoje, viu, Eduardo? Olha lá, e tem o telefone do Instituto aí, 3469-3520. Tem aquele rapaz simpático lá, como é que é o nome dele? Seu Roberto. Tem o Roberto Roemer, que você falou, e tem o Cirilo e o Vitor, que atendem na secretaria. Então, um abraço para eles, são gente finíssima também, atende com muito carinho e tal. Você pode ligar e perguntar os horários, mas é das 9 às 5, excepcionalmente nesse domingo e no outro, das 2 às 6 da tarde. 14 às 18 horas, tá? Nós vamos a um rápido intervalo, é muito rápido, já voltamos. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula, pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta à nossa em reação nessa terça-feira, 19 de março de 2019, com o Paulo Dauro Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico São Vicente, advogado, professor, e também com a Miriam Fernandes, atriz e vice-curadora da exposição. E agora saiu a Miriam, vai entrar o Marquese, que também é artista,
produtor, enfim, o Marquese é tudo, né? Ele que fez o catálogo da exposição, ele que fez dirigiu quase todas as encenações de São Vicente, tirando a última, que também foi bonita, mas tirando a última porque ele estava fazendo lá no governo do estado, lá em São Paulo, com adolescentes de São Vicente, né? O Uriel Vilas Boas parabeniza aqui o Marquese, fala: Marquese, eu queria parabenizar você, o Paulo Dário Costa, a Miriam, e dizer que se não seria bom fazer caravanas das escolas para conhecer essa maravilhosa exposição. Boa tarde, Marquese. Boa tarde. Inclusive, aquilo que o Paulo e a Miriam falavam anteriormente, eu acho que tem que avaliar da seguinte forma: muitos dos quadros que tem lá você tem que ir para fora do Brasil para ver. E ele não beneficia só São Vicente, a exposição, ela beneficia toda a região. Cidade que está do lado de todas as cidades daqui. Então, essa é a grande importância do trabalho do Instituto. Quer dizer, você não precisa ir para fora do Brasil para ver. Quer dizer, é uma importância muito grande, né? E o Marquese, para quem não conhece, é muito conhecido, mas para quem tá de pá, ele, quando nós tivemos a primeira TV aqui da Baixada, que foi a Litoral, do Lupércio Mussi, Cláudio Mussi, enfim, hoje eles estão na rádio, né? E hoje é a TV Santa Cecília. O Marquese, que era tipo um diretor-geral, né? Então ninguém sabia fazer TV, então muitas vezes o Marquese orientou. Eu não aprendi direito, mas melhorei um pouco, né? Era o Marquese, o Madeira, a Madeira, a Sueli, né? A Sueli Então, era um pessoal bacana, mas o Marquese tomava conta, que ninguém entendia de TV, né? E teve programas que ficaram até hoje. O Armando Gomes, lá do Esporte por Esporte, começou nessa época. Tem a Cília de Maria, que está nos Estados Unidos. Mas, enfim, tinha vários programas. E como eu participava do Cília de Maria, às vezes do Armando Gomes. O próprio Augusto, né? O próprio Augusto, não sei. Não. O Augusto, no começo... não sei se o Augusto fez algumas coisas lá. O Augusto acho que foi o pioneiro no Santa Cecília, né? Mas enfim, não sei, mas eu sei que a Cília de Maria... Mas ele passou pela Multivídeo. Passou pela Multivídeo lá. Não, passou pela Multivídeo, isso aí eu tenho certeza, né? Passou quando ele tinha até o jornal, né? O Primeira Mão, que foi dele e do Sérgio Cipriano, um abraço para o Sérgio Cipriano, gente fina. Querido, o carinho da Renata Clemente Santini, querida Renata. Então, amigos nossos. Então, nessa época, o Marquese que controlava tudo lá, que ele já tinha um entendimento, né? Nós não entendíamos nada, mas ele já entendia bastante, porque a televisão pra gente era novidade, pro Marquese nem tanto, porque ele coordenava lá, não é isso, Marquese? É verdade, naquela época, aliás, foi uma coisa... Eu acho que foi um pioneirismo muito importante, né? Era engraçado, assim, você falou uma coisa que é verdade, mas havia uma naturalidade no processo da TV, da TV Litoral, que muitas vezes eu tive um programa lá que chamava Litoral em Debate, e que foi decidido na padaria da esquina que a gente tomava café. Então podíamos fazer um programa de... E foi modelo depois que surgiu Opinião, que surgiu até os debates que tem o Jornal da Litoral, que tem 30 anos do Cláudio Mus, do Lupércio Mussi. Inclusive surgiram coisas importantes, Filete. Por exemplo, uma das coisas nesse programa Litoral em Debate que tinha, nós discutimos, por exemplo, por que São Vicente não crescia. E foi um debate riquíssimo, que levou um mês. Quer dizer, todo o programa tinha alguém ligado à região que tinha a sua opinião. E acabou sendo uma coisa que eu falei aqui brincando na questão de que ele foi decidido na padaria, mas a importância dele, eu acho que você mencionou muito bem, a TV Litoral teve uma importância muito grande no desenvolvimento da TV na Baixada Santista. Para quem não lembra da TV Litoral, ela ali na Antônia Emerick, ali perto do Bombeiro, ali e tal, né? Era bacana, era uma TV bacana e era uma TV nova, né? Então, o aparelho chegando e tal, tava efervescente. E feito, né? Na garra. Deixa eu te contar uma coisa. Na garra. Por exemplo, houve uma vez que teve um atropelamento lá do lado de Itanhaém, e quando aí o pessoal da rua botou fogo em pneu e não sei o que, fez protesto e tal. E a TV, e não tinha mais, já tinha acabado o jornalismo, tudo, não tinha. Aí eu fui lá como repórter, né, para fazer uma... Aí a gente chegou, para você ver a importância da TV. Quando nós chegamos lá, eu vi que era uma manifestação política, interesses desse, daquele, né? Quando a TV baixou o cacete em cima, que falou assim, olha, isso não se faz, é a vida de uma criança que foi embora. Nossa, o pessoal parou. O respeito que o pessoal tem pela questão da ação da TV. Sim, a Rose também, Rosicler Veloso. Rosicler Veloso, Madeira, tempo bom, né? Tempo bom.
Paulo Dado Costa aqui, Alcideia Cristóvão. Meus filhos fizeram violão, e depois iam para a escola Martim Afonso. A arte para o jovem é muito importante. Nunca criei meus filhos no vídeo e hoje eles são pessoas do bem. Parabéns pelo seu trabalho. Aliás, uma recomendação que eu dou, ontem eu estive lá no estúdio de crianças que ficam mais de 2 horas com o celular, está dando estrabismo nas crianças, ou seja, um defeito que acaba sendo adquirido pelo uso excessivo do celular. E li também a recomendação que nós, adultos, não devemos ficar com o celular mais do que 2 horas por dia durante todo o período de 24 horas, coisa que a gente não está conseguindo. Tem gente que fica o tempo todo no celular. Fica 10 minutos agora, 10 minutos daqui a pouco, né? Então, assim, é importante lembrar que a criança tem que ter essa coisa de se criar cultura, né? Ela tocar um violão, tocar um teclado, uma bateria, aprender uma língua, violino, que eu acho uma coisa linda, nós temos lá no Instituto. Então é importante lembrar que o celular não é tão fundamental. Quando vê que a criança está grudada no celular demais, para não ter perigo de depois ter que ir para o médico para consertar um defeito que ela adquiriu por conta do uso desse aparelhinho, ou até problema de visão, é melhor dar uma segurada. O estudo que eu li é um estudo muito sério, de Harvard, que diz que nós adultos e as crianças não podemos ficar olhando o celular mais do que 2 horas por dia, das 24. Muita gente fica 12 horas no celular até. Então, e uma coisa, Paulo, que é importante, você levantou uma coisa que a nossa geração, principalmente a minha, né, que eu sou, né, você é um rapaz jovem e tal, vocês são jovens. Daqui a pouco você fala que o Paulo Dom Juan de São Vicente, aí tu vai facilitar aqui. Paulo, existiu tem o Dom Juan do Ceará. Existe um comportamento. Existe um comportamento da sociedade que era o seguinte: toda criança com 9 anos ia aprender 2 coisas fundamentais. Era piano e datilografia. Sim. Poxa, eu agradeço minha mãe, porque piano eu só toco 2 músicas, né? Então, tal. Sim, de mas dedo. Toco. E pelo datilografia. Porque não tem um cliente que não vai na minha clínica e fala: doutor, se você não fosse médico, você podia ser escrivão de polícia. Eu falei: podia ser escritor, né? Porque minha mãe, quando você vai bater de nossa, você usa os 10 dedos. ASFDX. Então minha mãe me pôs 1 ano. O meu irmão, o Celcinho, ele só fez 7 meses. Porque o caçula podia mais, né? O primeiro era... Tá. Então minha mãe punha eu de teste. Tinha dias que eu tinha 4 atividades. Era colégio, inglês, datilografia, futebol e teatro, né? Fiz teatro lá na ABB. Você também participou disso, né? Então eu fiz teatro. Aí o que aconteceu? A minha mãe me colocava em 4 atividades por dia e falava pra mim: o que sobrar de tempo você pode ir pra rua. Como é que sobra? Você sai, almoçava, dava aquele cochilinho de meia hora em inglês, vai a pé, lá no Conselho Nébias, vinha a pé, voltava. Um dia tinha treino na Portuguesa ou no Santos, outro dia tinha teatro à noite, datilografia 3 vezes por semana. Tu não conseguia fazer mais. Então, aí eu, pô, minha mãe e meus amigos não faziam, a maioria não fazia tanta coisa. Falei: pô, minha mãe, caramba, ela tá pegando pesado comigo, né? Eu pensava, hoje eu agradeço tanto ela, né? Agradeço porque, poxa, são coisas que você não perde, tá? E aquele ASDF existe. Mas mudou muito, Eduardo, hoje, né? Hoje o ASDFGHJKLC eu passei também. Aliás, todo mundo passou quando fez datilografia. Mas tem hoje cara que só vai no dedo, né? Mas hoje, por exemplo, tem mãe e pai que, para se ver livre da criança perturbando, entre aspas, dá o celular, dá o iPhone, inclusive, tablet, vocês falaram uma coisa importante. Tem o viral aqui, vamos pôr o viral daqui a pouco, você manda. Então, existe uma coisa que vocês falaram que é fundamental. Quer dizer, a tecnologia, ela é a seu serviço. E você não é escravo da tecnologia. Então, por exemplo, esse é um dos trabalhos importantes do Instituto. Nós somos de uma geração que o povo, às 6 horas da tarde, ia para frente da casa com as cadeiras e conversava. Que delícia, não? Quer dizer, hoje... Então o cara conversa com o vizinho, com o filho no celular, que tá na mesma casa. Né? A tecnologia não pode ser, você não pode ser escravo da tecnologia. Ela está a seu serviço. Sim. E você tem que se adaptar a isso. É o caso, você passar mais de 12 horas ou mais de 6, 7 no celular... A gente não sobra 2 horas para... Marquese, esse Clássicos do Museu, né? Uma exposição maravilhosa, você fez um livro, né? Um folder. Catálogo, né? Não é folder, porque é um catálogo que é grande, né? Livro também exagerei, mas é um catálogo... Ele é verde, dá para ver, acho que dá para ver, dá para ver. Então, você fez um catálogo e também a pessoa pode adquirir. Se você coloca em frente à pessoa, ele, ó, aqui, ó, tá vendo?
Aí sim, aí não, o chroma aqui não vai dar problema. Clássicos do museu. A Eduardo abriu também. olha que aí legal. estão algumas das principais. Aqui está, dentro do catálogo, estão os pintores, eventualmente a história da vida deles, alguma coisa ligada aos quadros, eventualmente, que estão apresentados, né? E tem coisas de outro mundo. Eu encontrei uma senhora na segunda passada, que estava lá, uma senhora de 93 anos. Eu falei, mas você está fazendo o quê aqui? Ela falou, meu filho, eu nunca tive oportunidade na minha vida de ir até o Louvre para ver um Renoir. E o meu sonho sempre foi ver ao vivo um Renoir. Aquilo me tocou de tal maneira, porque você pega uma pessoa de 93 anos, andando com dificuldade, subiu a escadinha lá, que nós vamos colocar agora corrimão dos dois lados, ela subiu com dificuldade, mas ela fez questão de ir lá e fez uma foto diante do Renoir. Quer dizer, para dizer, olha, pelo menos para dizer, morro, mas morro feliz, que pude ver um Renoir ao vivo. Se ela fosse no Louvre, tem tanta coisa bonita lá que você fica um dia que você fala... É verdade. Tu fica um dia, eu fiquei 2 dias lá, não consegui ver tudo, né? Uma coisa assim, né? Porque você vê a Mona Lisa, né? Você fica lá meia hora olhando a Mona Lisa, fala, caramba, eu tô na frente da Mona Lisa. Depois chega uma hora que você se perde, né? Porque você já viu tanta coisa e você não consegue ver... Não, e não é só o Louvre, não. Tem o Museu do Prado na Espanha também, Sim. em Madrid, que é belíssimo. O Guggenheim, que tem em Nova York, que é lindo. Eu já visitei todos eles. E essa nossa exposição, embora contida, porque são 37 telas, não deixa de ver nada para ninguém, muito pelo contrário. Onde é que você vai ver, por exemplo, um quadro do Navarro do século XVII? E como as pessoas ficam quando vão, né? Porque você está vendo uma obra de arte exato, ao vivo, né? Esse Benedito Quintela Martim, nossa, maravilhoso. Olha, o Quintela Martim é o mais importante pintor argentino. O mais importante, mas o quadro é lindo, né? O quadro é lindo. Porque ele usa uma técnica, se você for na exposição, presta atenção nesse quadro, o Quintela Martim, ele não pinta com pincel, ele usa espátula. Então é uma técnica de espatulismo que ele faz criar sombra e luz ao mesmo tempo. Tudo bem que no catálogo está até bem colocado, porque o Marqués teve cuidado de cuidar, inclusive, da imagem, acentuou algumas características, mas é um grande mestre. E aí quando você olha e fala, será que eu conseguiria fazer algo parecido? Não consegue. Aí você diz assim, puxa, que admirável o trabalho desse grande mestre. Ele pintou, o quadro que nós temos lá é um quadro que ele pintou do Rio da Prata, né? Não é nem do mar, é o Rio da Prata, ali naquela região do Porto Madeiro, onde tem alguns navios do início do século XX, feito com uma técnica de espatulismo, que é uma técnica difícil, porque pintar com pincel é fácil. Aliás, tudo que a gente vê lá é difícil, porque na hora que você fala, por exemplo, você pega um quadro antigo, sei lá, um Camille Pissarro. Camille Pissarro é um dos mais importantes franceses, né? Ele foi o fundador do impressionismo francês. Tem um quadro lá que a nossa diretora da Aliança Francesa esteve lá no sábado, me visitando, ela ficou emocionada de ver um Camille Pissarro ao vivo. Ela disse, eu nunca imaginei que no Brasil pudessem trazer uma tela desse padrão. Então é para mostrar às pessoas que não é uma exposição comum, né? É uma exposição que merece ser visitada, notadamente nesse sentido. E naquela época do Camille Pissarro, não era a tinta que você comprava na lojinha, não. Você tinha que fabricar a tinta. Ela era a base de chumbo. A tela era fabricada. Quantos pintores morriam com 45, 50, 55 anos por causa do chumbo? Porque eles ficavam o tempo todo com aquele material tóxico que para eles não parecia, mas era tóxico, né? Então hoje não. Hoje pintar, você vai numa loja, compra uma tela pronta, compra a tinta, um pincelzinho charmoso e vai lá e faz. Mas coisa de 3, 2, 3, 4, 5 séculos atrás era bem diferente. Marqués, produção e realização do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, que eu tenho a honra de ser conselheiro, Paulo presidente, Prefeitura Municipal de São Vicente, Secretaria Municipal de Cultura. Curadoria do Ângelo Henrique Garrido, simpático, muito bacana. Vice-curadora Miriam, que teve no primeiro bloco. Sua esposa, criação, Antônio Roberto Marqués, faz tudo de São Vicente. Não, eu tenho uma coisa que eu queria Fotografia, falar. Cássio Moraes e Gilberto Grego. Gilberto Grego. O que eu queria dizer é o seguinte, a importância desse catálogo, eu tive muito orgulho de fazer, mas é que a cada dia que passa, o Instituto está mais autônomo e sem recursos. Ou seja, está cada vez mais autônomo dentro da... Por exemplo, uma produção dessa, que a grande vantagem dela é que saiu de dentro do Instituto. Os cartazes... Custo reduzidíssimo, né? Ou seja, não basta só... Porque fazer um evento até que não é tão difícil. A não ser que a questão da segurança aí dos quadros foi terrível. Mas... Aí o que acontece? Você soma isso, soma aquilo, traz isso, traz verba, traz isso, você realiza. O Instituto realiza sem nenhum apoio. Sim. Quase sem nenhum apoio. Como vocês fizeram várias encenações lá no Instituto, na raça, né? Na raça. Na raça, 2016, né, Paulo? Foi o Instituto que resgatou, porque senão a encenação de São Vicente ia acabar. Não continuou esses anos todos porque vocês resgataram ela. Marquese, você fez várias encenações, né? E eu achei que
A última não foi muito bonita também, né? Todas foram bonitas. Mas a penúltima você deu um ar de arte moderna, né? Ele tinha muita iluminação, a de 2018, né? Tinha muita iluminação, tinha as pessoas pintando o quadro em tempo real. Eu inseri nos últimos anos. Foi uma situação que chamou muita atenção, né? Porque imaginem, vários quadros, as pessoas pintando tela, acontecendo a encenação e os artistas pintando as telas enormes. Isso é para combater o selfie, né? Porque o selfie é fácil, você chega aqui, agora faz o selfie em tela. E outra coisa, e rolando aquela arte toda, né? Aquele teatro todo, tal, e ao mesmo tempo os artistas fazendo as telas enormes, né? Que tinham que acabar quando acabasse o evento. Sim, você diz a de 2017, que o cenário era pintado simultaneamente. Isso era porque era assim, era um conceito de construção da cidade, reconstrução da cidade. Por isso colocamos os pintores, porque o cenário ia se formando para criar a mentalidade de que uma cidade, como falaram aqui, tudo bem, os políticos têm uma grande responsabilidade nisso, mas o povo também. Quer dizer, você dentro da sua casa, você não joga lixo na sala, você não joga lixo na cozinha, você não joga. E por que vai jogar na rua? Quer dizer, pelo amor de Deus, a cidade, se eu jogo lixo na rua, eu estou jogando em cima de você, em cima do outro, em cima do vizinho. Quer dizer, então em 2017 eu até coloquei o Martim Afonso, né, que eu tive a honra de fazê-lo, no telão, dizendo assim, olha, a responsabilidade é de todos. Não basta só ser prefeito, ser isso, ser aquilo, quer dizer, e é verdade mesmo. Aliás, admirável foi essa pluralidade de ideias. O Marquez é muito criativo. Não é porque ele está na minha presença, não, mas eu não canso de elogiá-lo diante do talento que ele tem, o inegável talento de fazer e ocupar aquele espaço. Todas as encenações que eu vi o Marquez fazer, ele ocupa o palco, ou pelo menos de maneira, digamos assim, congênita, de maneira inteligente, de maneira profunda, que faz com que as pessoas mesclem as atividades culturais, né? No ano passado, por exemplo, nós tínhamos luz diferenciada, que era aquela coisa do neon, misturando modernidade com a coisa contemporânea da chegada do Martim Afonso sobre uma outra ótica. E é importante a gente sempre renovar, porque a população que vai lá não quer ver a mesma história o tempo todo. Ela sabe que foi o Martim Afonso que fundou de maneira oficial, mas quando você busca informação histórica, você vai mais atrás, você acha lá o bacharel Cosme Fernandes, você acha lá o João Ramalho. Se você buscar um pouco mais atrás ainda, você encontra lá o povo do Sambaquis, que era o povo que ocupava essa região nossa, né? Porque antes dos portugueses chegarem, nós tínhamos aqui os indígenas, antes dos indígenas tínhamos o povo do Sambaquis. E lá no Instituto, nós temos uma sala dedicada, especificamente no Museu Histórico Geral, a 12 mil anos, no período neolítico, quando aqui estavam os primitivos ocupantes dessa terra. Então a nossa história não se limita a Martim Afonso para cá. Tem Martim Afonso para lá. E o Marquez, com muita propriedade, sempre misturou. Eu lembro que no ano passado, até o papel quem fez foi a Miriam, a deusa Gaia. Foi uma coisa linda, porque a apresentação da Miriam como deusa Gaia era envolvida por luzes e fumaça, e uma coisa meio misteriosa, mística, mas que fascinava as pessoas. Eu me lembro de ter levado alguns militares, alguns generais amigos, que ficaram fascinados. Muita gente que é lá ligado à arte dizia um espetáculo absolutamente inesquecível, como realmente inesquecível, que começou lá em 82, daquela maneira tão precária, né? O Marquez pode até falar um pouco mais, mas foi uma coisinha muito simples. Eu lembro que em 82 eram umas cordinhas, uns montinhos de areia, tinha lá alguma vegetação, o figurino era mais complicado, mas isso em 82, há 37 anos atrás, o Marquez era uma criança naquela época, ele era quase um bebê, né? Mas ele conseguiu fazer de lá para cá. E a importância disso, Paulo, que acho que é isso que a comunidade como um todo entende, eu acho. Talvez algumas pessoas não entendam. Qual a importância da encenação dentro do universo de São Vicente, dentro da história de São Vicente? Era o resgate. Porque naquela época, você lembrou muito bem, foi o Reis. E a autoestima, né? E a autoestima. Que outorgou à classe artística o direito e a ação de fazer a encenação. E nós mantivemos a nossa palavra, né? Mantivemos a nossa responsabilidade de botar na praia a encenação da fundação. E isso, e envolvendo a comunidade, né? Porque na época, você falou dos generais, eu acho que uma das ideias muito boas que eu tive era isso, envolver a comunidade, né? Os soldados eram soldados do 2º BIOS, na época 2º BC, as crianças indígenas, as crianças das escolas. Então esse envolvimento da comunidade é que garantiu a manutenção da encenação até hoje. E tem que entender o seguinte, a encenação ela não é só
um teatro na areia, ela não é só um teatro no palco. Ela é tudo, ela é circo, ela é cinema, ela é tudo para ocupar espaço. E não adianta só ter isso ou aquilo. Por exemplo, a minha intenção, e eu acho que é a evolução da encenação, ela é cada vez mais envolver, você lembrou bem, a questão do grupo afro. Sim. Né? Quer dizer, nunca ninguém, um dia uma das atrizes, ela falou assim, Marquese, por que nunca põem os negros na encenação? Aí eu fui pesquisar qual era a importância. Né? Porque o índio era o escravo, quer dizer, o índio tentou ser escravo, não deu, aí pegaram os negros. E aí a gente colocou um núcleo afrodescendente. Sim, porque não podia pôr o negro de índio, né? Não. Podia, então, aí você não tinha espaço para colocar. Não, isso nem pegou de português. Bem, isso pegou emocionalmente o público, como as ciganas. Pôr os pintores, quer dizer, a encenação ela é um apanhado de tudo, ela é... E quanto mais, por exemplo... Vai sempre aumentando as participações das comunidades, né? E você, esse ano também, os 3 últimos anos, eu envolvi, inclusive, como colocar os fotógrafos lá dentro. Porque fotógrafo, claro, a imprensa é importante para nós, tudo, mas não dá para o câmera chegar como se fosse o principal personagem da história e ficar com a câmera na cara do... Mas então, vocês fizeram uma parte para a imprensa, não, né? Eles eram os personagens. Nós colocamos 4, né? 4. Sim, mas eles estavam vestidos. Vestidos, né? Eles faziam cena. E aí faziam o seu trabalho. Quer dizer, tudo isso é importante. Você colocou junto com... Eles participavam e filmavam ao mesmo tempo. Claro. Ou seja, não é o ajuntamento da comunidade, então você tem que achar solução para tudo. A encenação não é só balé, a encenação não é só teatro, a encenação, ela é tudo. Quer dizer, assim, tudo regido pela dramaturgia. Não havendo dramaturgia, não existe encenação. E resgata a autoestima do vicentino, né? Que muitas vezes a pessoa fala, poxa, tal, mas a cidade tem que avançar, não é isso? Exemplo de 2016, quando o prefeito da época, não vamos citar nome aqui, falou que não ia fazer, quer dizer, primeira vez não ia fazer, uma demagogia total, aí o Instituto resgatou. Quer dizer, isso tem uma importância. Um dia nós vamos para a história. Se não quebrava. Quebrava. Já teve na época. E foi bonita. Foi mesmo que não tinha muitos, assim, né? Porque era num jardim e tal, ficou meio limitado, mas foi muito bonita, né? Foi, não. Quando eu e Miriam, quando o Paulo nos chamou, que a gente foi lá para a varanda, né, Miriam? Que a gente olhava e dizia assim, nossa, mas será que vai ficar bem? Porque é feito na areia da praia. Nossa, ficou lindo. A gente teve que fazer 2 dias a mais. Foi tão intimista, né? As pessoas estavam próximas ali. Porque não dava vazão para estar todo mundo lá no dia, eu fiz, né? um clipe, inclusive, né? Coisa que quando acabou... E aí a prefeitura não ajudou nada, né? Naquele momento a prefeitura não ajudou nada. Não. Aliás, botou até empecilhos pra caramba. Porque era uma coisa que ia fazer conta. Ele não queria fazer, você falou, não vamos fazer de qualquer jeito. E aí nós até fiz uma coisa, porque dizem que eu tenho acordo com o São Pedro, porque não chove quando eu faço. E nós ficamos todos os dias, né, fazendo no Instituto. Quando foi no finalzinho do último espetáculo que saiu o público, temporal e jogou. Mas 2018 na praia, teve que adiar um dia, né? 2018 foi um ensaio. Foi um ensaio geral. O resto não choveu nenhum dia. Mas teve um dia que o primeiro dia teve que adiar, mas aí também era... Não, mas era um ensaio geral. Ensaio geral, não era apresentação para o público. Então, mas assim, ensaio geral... acordo com o São Pedro... o meu acordo vai até lá, São Pedro. Chove até o dia. Ou o senhor chove depois. E uma coisa assim, só para encerrar, eu até coloquei, né, no clipe, eu disse assim, lágrimas, o efeito da encenação foi tão forte que fez lágrimas caírem do céu, né? Isso aí. Queria agradecer a participação das pessoas, a Iones, a Aldalgisa, psicóloga, programa ótimo, falando sobre cultura, a Agnes, doutora Agnes, o Uriel já falamos aqui, o Sidney Pereira da Costa, a Heloísa, o Roberto, muita gente participando, parabenizando vocês e falando que vão na exposição aí das 9 até as 5 da tarde, de segunda a sábado, excepcionalmente este domingo e domingo que vem, aberto das 2 às 6, para que você não pode durante a semana, vai a essa exposição das 2 às 6 da tarde, para ali o carro perto do shopping. Tem um pão de queijo lá, tem um convênio, tem um pão de queijo do Café do Barão, que é uma delícia, né? Um cafezinho muito gostoso, que ontem o Marquese foi lá tomar o café e tinha fechado o Café do Barão já no final, ele ficou com vontade. O Marquese chega lá, mas ele toma hoje, sem problema. Hoje ele paga o café, né? Ele ainda pediu o café, acabaram esquecendo de trazer o café dele, ele ficou
frustrado sem o café, mas tudo bem, toma hoje. De qualquer maneira, há um convênio também com o estacionamento do shopping. Sim. Você paga lá por 5 horas, me parece que R$7. Quer dizer, é um preço nada fora da... É isso mesmo? R$6. Então a menina está me corrigindo. R$6. Você carimba lá no Instituto, não é nada caro, uma coisa comum, tranquila, barato e vale a pena para você não perder, porque está reunindo um monte de gente do bem, viu, gente? Vale a pena. Queria agradecer a Miriam, o Marquese e o Paulo Eduardo Costa pela sua participação, né? Um programa de falar sobre cultura, né? Muito bacana. Queria agradecer a técnica aqui da TV Com, a Amanda, o Reale, a Thaís, a Gisele, a dona Joana, que também faz parte, né? Todos vocês pelo empenho, né? E realizar mais programas como esse que ficam aqui na nossa memória. A gente aprende muito, né? Sobre a história de São Vicente, história do Brasil, né? Desejar para vocês uma excelente terça-feira, né? E até amanhã, se Deus quiser. Continue com a nossa extensa programação. Muito obrigado. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International.